Olá, nossos inscritos, muito obrigado mais uma vez. É com grande prazer que nós iniciamos mais esse vídeo. É um vídeo muito importante, um vídeo bastante impactante, onde nós temos a apresentação de duas grandes personalidades. Então, com grande prazer que nós apresentamos o professor Tades Renato. O professor Tades Renato, ele tem sua formação em farmácia, é professor em farmácia, e também é um futuro colega médico, é estudante de medicina, né? Está estudando medicina e em muito pouco tempo ele vai participar conosco das fileiras, né, no atendimento direto ao paciente. Então, um grande prazer, professor Tades Renato é professor da Unisa, Universidade de Santa Amaro, e da sua filial FASP, que fica localizado na Cidade de Luz, em Minas Gerais. E também temos aqui ao nosso lado nosso mestre, professor Benoatano, professor Benoatano formado pela Johns Hopkins University, professor universitário, onde quando eu o conheci ele era professor da Universidade do Texas em Tyler, e está aqui também para conversar conosco e é um grande estudioso na área da ligação das toxinas no nosso organismo, como as toxinas agem, como elas estão interagindo, por assim dizer, no desenvolvimento de doenças. E nesse caso hoje nós vamos focar na questão das toxinas e o autismo, que é algo muito importante que foi evidência na semana passada através do secretário de Saúde Kennedy, né, do governo Trump, que mostrou evidências relativas ao aumento do índice de pacientes com autismo e a relação dessas toxinas dos mais diversos tipos. É importante nós deixarmos claro que o professor Benoatano é um grande especialista na área, nós não convidamos uma pessoa que não tenha conhecimento pleno dessa situação, ele é autor de vários livros nessa área também, formado em economia, e ele consegue fazer interações bastante importantes entre os conhecimentos de economia que ele tem com os achados médicos. Então, por isso que essa palestra vai ser muito importante e eu peço que vocês prestem bastante atenção. E também entendemos, muito importante nós deixarmos claro, que o autismo ele causa muita sensibilidade em todos aqueles que sofrem da doença e também os parentes que acompanham pacientes com autismo. Em nenhum momento aqui nós queremos trazer uma informação que venha trazer mais confusão para vocês, não é isso. Mas realmente as evidências têm mostrado que existe uma causa bastante importante da intoxicação das toxinas, dos produtos, por assim dizer, químicos no nosso consumo diário e que estariam relacionados com doenças ligadas ao espectro autista, né? E é importante também nós deixarmos claro que nós entendemos que houve um incremento também desses casos de autismo, não somente por essas situações ambientais, mas também pela, pela, pelo avanço nos estudos no diagnóstico desses pacientes. Ou seja, hoje você consegue fazer muito mais diagnóstico do que antigamente. Muitos pacientes autistas antigamente não tinham seu diagnóstico porque o diagnóstico era bastante restrito. E a psiquiatria ela evoluiu muito, a neurologia ela evoluiu muito, então acabou enquadrando muitos pacientes que não eram enquadrados nessa situação do autismo. Então, por isso que também está havendo um incremento de casos de autismo. Não é somente questões inerentes ambientais, relativas à influência ambiental, mas também a questão do diagnóstico, né? Da evolução no diagnóstico, incluindo mais pacientes autistas nesse rol de pacientes com doenças crônicas. Então, é muito importante, nós não queremos criar polêmica aqui, esse não é um vídeo de polêmica, é um vídeo de discussão científica e nós convidamos uma pessoa extremamente capacitada, uma pessoa que tem credencial para falar, que tem legitimidade para falar, porque ele dedicou boa parte da sua vida estudando a influência das toxinas na saúde do corpo humano. Eu gostaria de deixar a palavra agora para o professor Tades, para que ele possa fazer uma introdução e ele possa também conversar um pouco sobre nós antes do professor Benoatano entrar nessa palestra. Muito obrigado, professor Tades, pela sua presença. Olá, saudações, como vai? Muito obrigado a todos os nossos ouvintes aí do Brasil Sem Energia e outros afins que queiram saber mais e discutir conosco sobre o assunto. Foi uma honra e um prazer imensurável estar aqui com vocês, esses dois grandes fenômenos da medicina mundial, o Dr. Marcelo, o Dr. Benoatano. Eu aqui representando, como você mesmo já introduziu, Dr. Marcelo, o departamento, ocupando a cadeira hoje de saúde coletiva
e Epidemiologia da FASF-UNISA. Tenho assim um grande prazer de estar aqui ao lado de vocês hoje com essa discussão muito pertinente e muito oportuna, né, de estar esclarecendo diversas causalidades que podem estar associados a esse fenômeno aí, esse objeto extremamente complexo que é a questão do autismo estar cada vez mais incidente e até mesmo prevalente nos últimos anos. Então, assim, se for para dizer sobre a alegria e a honra que estou aqui compartilhando esse momento com vocês e seus ouvintes, ocuparia quase que o tempo todo. Então, eu vou passar a palavra para o Dr. Benoit Atano, na sequência aqui, né, que é a estrela do nosso encontro, como você mesmo já adiantou, personalidade, digamos assim, mais notória em termos mundiais, que já estava além do seu tempo nas investigações de possíveis causalidades associadas a essa patologia. Muito obrigado pela sua introdução, professor Tales. O professor Benoit realmente sempre muito à frente do seu tempo, ele já há 20 anos já fala isso e pouca gente dava atenção até que houve esse pronunciamento, por assim dizer, da maior autoridade de saúde dos Estados Unidos, falando sobre a ligação de toxinas com autismo e outras doenças crônicas, por assim dizer. Hoje a população ocidental é uma população doente, né? Principalmente americana. No Brasil ainda nós comemos muitas coisas frescas, comemos muito industrializado, mas no Brasil ainda tem uma boa porção da nossa alimentação que vem de alimentação não industrializada, apesar dos seus agrotóxicos. Mas nos Estados Unidos, né, até as frutas parecem industrializadas, né? A gente nem imagina que uma banana daquela tão perfeita ela consiga ter vindo de uma plantação. Uma maçã que, de certa forma, você dá uma mordida, quando é uma maçã assim não vendida em um produto, em um mercado de orgânicos, você dá a mordida na maçã, você vê que a oxidação da maçã é praticamente instantânea, mostrando que você tem poucos antioxidantes que conservem o interior daquela maçã. Tendo pouco antioxidante, tem pouca vitamina. Então, assim, realmente os Estados Unidos passam por um período muito difícil na saúde da sua população, o índice de obesidade aumentou de forma assustadora e o professor Benoit Atano ele vem explicando sobre essa situação de obesidade, essa situação de falta de vitaminas, essa situação de excesso de agrotóxicos na influência da nossa saúde, né, não somente de doenças neurológicas, como o autismo, mas também de vários outros tipos de doenças cardiovasculares, metabólicas, imunológicas e tudo mais, né? Inclusive dentro da área da alergia, lembrando que o professor Benoit Atano é alergista e imunologista, é board certified, ele é certificado, né, na área de alergia e imunologia e com a formação num dos melhores hospitais do mundo, que é o Johns Hopkins University, a Universidade Johns Hopkins, o Hospital da Universidade Johns Hopkins, e também, inclusive, nós temos a honra dele ser o nosso consultor científico. Então, o Brasil sem alergia é muito bem representado nos Estados Unidos pelas clínicas do professor Benoit Atano. Quando vocês, brasileiros, precisarem ser atendidos nos Estados Unidos por uma clínica que tem o mesmo compromisso, que tem a mesma eficácia das clínicas do Brasil sem alergia, nós temos um representante, o professor Benoit Atano, que está disponível em alguns estados dos Estados Unidos para poder lhe assistir. Muito obrigado, professor, pela sua presença aqui. Agradecemos muito a sua presença e a palestra que você irá começar agora. Por favor, sinta-se à vontade para conversar com o nosso público. Nós agradecemos muito. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Marcelo e professor Tales, por me convidarem hoje para vir falar sobre um tema importante que diz respeito às nossas crianças, mas também aos adultos, porque agora o autismo não está presente apenas em crianças, mas também em adultos que foram crianças e agora estão crescendo com autismo e vão fazer parte da sociedade. Por isso é muito importante que a gente entenda um pouco da etiologia, ou seja, de onde isso vem, e talvez possamos tomar decisões melhores para nós mesmos e para as crianças que vão desenvolver este mundo depois de nós. Então, obrigado por me convidarem para discutir essa questão. Agradeço muito a sua presença aqui. Estamos muito honrados que você faça parte disso. Gostaríamos de começar fazendo algumas perguntas sobre o vídeo que foi realizado na semana passada pelo senador Kennedy, que hoje é o secretário de Saúde dos Estados Unidos. Ele falou sobre questões importantes, as ligações entre autismo e toxinas, e elaboramos algumas perguntas para você. Se você puder esclarecer isso para os nossos assinantes, nós realmente agradecemos. A primeira pergunta é a seguinte: no vídeo, Robert F. Kennedy Jr. afirma que exposições ambientais, incluindo toxinas, são a principal causa do aumento na taxa de autismo.
Qual é a sua perspectiva como especialista médico sobre essa afirmação, considerando as evidências científicas atuais? Antes de responder essa pergunta, vou voltar um pouco e te contar alguns fatos, como me meti nisso tudo e onde podemos chegar com isso. Acontece que eu me formei como alergista e imunologista em Johns Hopkins, como o Dr. Marcelo mencionou, e quando terminei meu treinamento, fui para a Universidade do Texas em Tyler para ensinar alergia, imunologia e também praticar alergia e imunologia. Quando eu estava em Tyler, houve uma reunião em Dallas em 2007. Eu fui a essa reunião e isso mudou completamente a trajetória porque eu sou pesquisador. Estou tentando entender as coisas. Então eu fui à reunião onde médicos otorrinolaringologistas e médicos de clínica geral se reúnem todo ano e aprendem sobre como fazer testes de alergia e então introduzem a alergia em suas práticas. Mas durante aquela reunião, alguém fez uma apresentação sobre hormônios, como os hormônios fazem isso, os hormônios fazem aquilo. Então, desse ponto de vista, eu não tinha muito conhecimento sobre o impacto hormonal na saúde e como podemos modular os hormônios para melhorar. Então, eu mergulhei nisso. E a partir daí, minha trajetória em termos de pesquisa e tudo o que faço mudou. Então, é a história por trás disso. Quando comecei a me interessar pelos estudos hormonais, comprei todos os livros sobre hormônios do mercado para tentar estudá-los. E quanto mais eu pesquisava, mais percebia que havia uma conexão entre o desequilíbrio hormonal e as toxinas ambientais. Então achei que seria uma boa ideia direcionar minha energia para entender o desequilíbrio hormonal e as toxinas que estão no mundo todo e nos matando. Então, comecei com a obesidade. Aí eu olhei para a obesidade nos Estados Unidos e pensei que talvez essa obesidade seja causada por alguma coisa. Então eu olhei para a obesidade. Não sei se vocês sabem disso, mas o CDC, Centros de Controle e Prevenção de Doenças, começou a discutir a obesidade em meados dos anos 80. No início dos anos 80, o CDC descobriu que alguns estados estavam ganhando peso de forma normal, então eles decidiram investigar. Então, em 1984, eles criaram o que chamamos de pesquisa de vigilância de fatores de risco comportamentais. As pessoas preencheram uma pesquisa. Em 1985, o CDC criou o que chamamos de primeiro mapa da obesidade, e a obesidade nos Estados Unidos estava presente em apenas 8 estados. Eram Geórgia, Carolina do Sul, Kentucky, Virgínia Ocidental, Ohio, Indiana, Wisconsin e Dakota do Norte, e a taxa era de apenas 10 a 14%. Desde 1985, o CDC continuou publicando esses mapas e a taxa já chegou a mais de 46% ou mais em alguns estados. Não só a obesidade tomou conta de toda a América do Norte desde então. Canadá, Estados Unidos, México, o mundo inteiro se tornou obeso em 40 anos. Então, pela contagem da Organização Mundial da Saúde para 2025, este ano, se não fizermos nada, haverá 2,7 bilhões de pessoas acima do peso no mundo todo. Ou seja, é uma pandemia. Agora, se você perguntar ao CDC ou à Organização Mundial da Saúde por que as pessoas estão ganhando peso, eles sempre dizem que é questão de calorias ingeridas e calorias gastas. As pessoas comem demais, mas não se exercitam, e é por isso que estão ganhando peso. Então, eu estava olhando o mapa da obesidade em 2009 e descobri que havia uma tendência. Acontece que as pessoas no centro dos Estados Unidos, desde o Alto Meio Oeste até a região do Mississippi embaixo, tinham mais obesidade do que todo mundo, e depois isso se espalha para o leste e para o oeste. Quando descobri isso, comecei a questionar. Eu pensei, por que as pessoas do centro dos Estados Unidos têm mais obesidade do que todo mundo? E foi aí que comecei minha pesquisa. Eu tinha mapas de obesidade, então pensei, as pessoas do centro produzem toda a nossa comida. E como elas produzem a comida, usam muitos pesticidas, herbicidas, fungicidas, fertilizantes e tudo mais. Então meu pensamento lá em 2009 era que talvez os pesticidas, herbicidas, fungicidas e tudo que eles usam na agricultura estejam causando a obesidade, em vez daquela ideia de calorias que entram e calorias que saem. E quando fui investigar, pensei, vamos pegar mapas de obesidade e mapas de uso de pesticidas. Peguei os dois mapas e comparei, e eles batiam perfeitamente. As áreas com maior aplicação de pesticidas correspondiam exatamente às áreas com maior índice de obesidade. Quando descobri isso, pensei, isso é incrível, então fiquei empolgado. Mas a próxima pergunta que me fiz foi: o governo sabe disso? Descobri que o CDC, na verdade, já estava à minha frente há anos,
porque em 2001 o CDC começou a investigar esses produtos químicos em nós. Eles chamam isso de biomonitoramento. Biomonitoramento significa que eles coletam sangue e urina de diferentes americanos para ver quais produtos químicos encontram, e toda pessoa testada tinha produtos químicos no corpo. Acontece que as crianças nascem com mais de 287 substâncias químicas no sangue do cordão umbilical. Estudos já realizados mostram que as crianças já nascem com substâncias químicas, então elas estão contaminadas. Houveram alguns estudos feitos anteriormente. Havia um grupo, o Phil Cockburn, o Dr. Myers e outro coautor que escreveram um livro chamado Nosso Futuro Roubado. No livro Nosso Futuro Roubado, eles mostram que crianças expostas precocemente, seja no útero, no ventre da mãe ou ainda pequenas, podem desenvolver defeitos neurodesenvolvimentais quando expostas a esses produtos químicos. Então, já que temos toda essa infinidade de substâncias químicas em nosso ambiente, eu realmente acho que a alegação ou afirmação do senador Kennedy de que as substâncias químicas estão causando autismo não está errada, porque existem muitos estudos, muitas pessoas já mencionaram alguns desses produtos químicos específicos que podem estar contribuindo para o autismo. E um desses grupos de substâncias são os organofosforados. Mas não acho que os organofosforados sejam os únicos causadores desse autismo. E não vou parar no autismo. Acrescento TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, se juntarmos o transtorno do espectro autista com o TDAH, tudo isso se deve à toxina ambiental, mas também a muitas outras coisas que eu descobri. Então, eu tenho um acrônimo que chamo de TOBIN. Então, se você quiser entender o que está acontecendo no nosso ambiente hoje e também o impacto nas doenças crônicas, precisa usar o acrônimo TOBIN, T-O-B-I-N. E TOBIN significa sobrecarga de toxinas, desequilíbrios biológicos ou desequilíbrio hormonal, infecções e deficiências de nutrientes. Então, não posso dizer que o autismo ou o TDAH é causado apenas por toxinas ambientais. Acho que é um fator que contribui bastante, mas os outros 3 fatores também são muito importantes. São eles: sobrecarga de toxinas, desequilíbrios biológicos, desequilíbrio hormonal, infecções e deficiências de nutrientes. Então, esses são os 4 principais fatores que contribuem para os problemas neurodesenvolvimentais que enfrentamos, mas também para outras doenças crônicas, como a obesidade e as comorbidades associadas à obesidade. Eu diria isso. Muito bom, professor. Muito obrigado. Temos outra pergunta. Quais são as principais conclusões de estudos científicos revisados por pares sobre o conjunto de potenciais toxinas ambientais, como metais pesados, pesticidas, poluentes industriais, etc., no desenvolvimento do transtorno do espectro autista? Sim, muitos artigos, muitos trabalhos que foram escritos e muitos dos pesquisadores, na verdade, fazem alusão a metais pesados como mercúrio e chumbo. Podemos até acrescentar outros como o cádmio. E todos esses metais pesados podem contribuir para atrasos no desenvolvimento e também autismo e TDAH. Bem, mas muitas pessoas agora dirão que não são apenas os produtos químicos que estão causando isso. Além disso, se tomarmos como exemplo o nosso ambiente atual, temos o glifosato, que é o principal ingrediente do Roundup, o herbicida Roundup. Muitas pessoas acham que isso está causando problema. Há muitos outros produtos químicos, como ftalatos e plastificantes, todos esses que contribuem para o autismo. Muita gente está escrevendo sobre isso. Os organofosforados, como o clorpirifos, têm sido apontados como um grande problema. Então há muitos estudos tentando mostrar isso. Mas também, por outro lado, as pessoas pensam que agora temos tecnologia para diagnosticar. Lembre-se de que o autismo foi cunhado em 1943 por Leo Kanner e que em 1944, Hans Asperger surgiu com a síndrome de Asperger. Parece que sabemos disso desde a década de 40, mas agora a prevalência está aumentando cada vez mais. E as pessoas estão começando a questionar o que realmente está causando esse aumento na prevalência. Será que é por causa dos produtos químicos que temos no nosso ambiente? Ou é simplesmente devido à questão do diagnóstico, da capacidade de diagnóstico que temos? Talvez agora sejamos capazes de diagnosticar melhor do que antes. E é por isso que descobrimos que há mais crianças com autismo. Mas não é. Isso não faz sentido se você olhar para o diagnóstico. Provavelmente isso faz parte, sim.
temos a capacidade de diagnosticar mais e cometer menos erros, porque o DSM-5, que é o critério usado para o diagnóstico, não é exatamente perfeito. Às vezes, as pessoas cometem erros no diagnóstico, nos critérios que estão atribuindo às crianças que têm a condição. Mas pode ser que possamos simplesmente diagnosticá-lo melhor, mas também os produtos químicos estão contribuindo para isso. Então, os estudos apontam para ambos os lados, e é isso que está acontecendo. Portanto, acreditamos definitivamente que os produtos químicos podem estar contribuindo muito para esse problema de desenvolvimento que temos em crianças e agora também em adultos. Sim, na nossa prática médica, percebemos que estamos vendo muito mais crianças com problemas neurológicos do que antes. Essa é a minha percepção, e acredito que também seja a sua, mesmo com o aumento dos diagnósticos. Como eu te disse no começo, enquanto pensamos que os neurologistas e os psiquiatras estão aumentando seus diagnósticos, mas por outro lado, estamos percebendo mais pessoas com esse tipo de transtorno do espectro autista. Então, algo está acontecendo. Precisamos discutir, precisamos trabalhar bastante para encontrar respostas sobre isso. Sim. Então, por exemplo, o motivo é multifatorial, certo? Então, é uma sobrecarga de toxinas. Eu falei de processos biológicos, como o equilíbrio hormonal. Se a mãe, durante a gravidez, for exposta ao estresse, ela tiver mais cortisol, muito estrogênio, progesterona baixa, testosterona baixa, tudo isso afeta o desenvolvimento do cérebro. E então, todas essas infecções, por exemplo, por que fazemos a vacina tríplice viral, que é contra sarampo, cachumba e rubéola? Porque se uma mulher está grávida e ela pega uma dessas condições ou essas doenças, então a criança pode ter algum efeito no cérebro. Então, por exemplo, com sarampo, cachumba e coisas assim. Então é por isso que fazemos o rastreamento dessas doenças e também costumamos vacinar as pessoas contra elas. As vacinas têm seu papel na medicina, e agora isso também é outro ponto de discussão dentro do problema, porque as pessoas dizem que as vacinas não prestam. Não tome, não faça isso, mas eu acho que tudo precisa ser equilibrado. Existem certas coisas que precisamos usar. Antigamente, quando as pessoas tomavam vacina, não havia problema. Agora, a pergunta é: por que algumas crianças que são vacinadas hoje em dia apresentam problemas? Bem, se uma criança já nasce com mais de 200 substâncias químicas no sangue do cordão umbilical e já tem talvez chumbo, tem mercúrio, se tivermos o timerosal, que é um adjuvante de mercúrio, na vacina, se dermos isso para uma criança que já está sobrecarregada de toxinas, isso pode ser o suficiente para ultrapassar o limite, e ela pode desenvolver alguns problemas cerebrais. E nós realmente não associamos isso à sobrecarga de toxinas. Eu acho. É importante que todos nós percebamos que há mais nisso do que só pessoas inventando ou algo assim. Eu acho que o ambiente em que vivemos está matando todos nós. Sim, eu concordo. Eu também concordo com você. E por outro lado, também temos o aumento das alergias, incluindo alergias alimentares. Temos um grupo no Brasil que é liderado pelo professor Sabrá. É um professor muito importante aqui. Ele é conhecido mundialmente. Ele publicou vários artigos sobre a possível ligação entre autismo e alergia alimentar, incluindo leite. E como você disse, os pesticidas podem aumentar a alergia alimentar. Então é realmente algo ao qual precisamos ter muita atenção, tirar esse tax. Sim, ok. Deixa eu explicar um pouco mais sobre isso. Por exemplo, nos Estados Unidos a gente tem os transgênicos, certo? Os geneticamente modificados, organismos que são feitos para tolerar grandes quantidades de Roundup, porque muita gente nem entende o que significa transgênico. GMO, organismo geneticamente modificado, significa que o alimento ou cultura, quer dizer, o produto é realmente criado para tolerar grandes quantidades de Roundup. Então as ervas daninhas ao redor da planta vão morrer, mas aquela planta não morre. Por exemplo, se a gente usa o milho Roundup Red, bem, esse milho prospera e aí as ervas daninhas ao redor do milho vão morrer porque o Roundup vai matá-las, mas o Roundup não consegue matar o milho. Então isso significa que o milho que é produzido, na verdade, vai estar contaminado com esse Roundup. E se o milho está contaminado, bem, a gente dá esse milho para as vacas comerem. Eu sei que no Brasil, acho que eles não fazem isso.
Mas nos Estados Unidos, a gente alimenta o gado de corte com grãos e também dá os grãos para as vacas. Então, essas vacas comendo isso, significa que os contaminantes vão parar no leite. Como resultado, podemos desenvolver alergia ao leite. Agora, temos crianças que não conseguem tolerar leite. Adultos, isso aparece de outra forma. Então, eu tenho intolerância à lactose. Então, se uma pessoa chega à clínica reclamando de alergia alimentar, inchaço, cólicas, constipação e diarreia, e tem a chamada SI, eu pessoalmente acho que deveríamos analisar a nutrição dela, os alimentos que ela está consumindo. Para piorar, nos Estados Unidos temos o trigo, e o trigo é o glúten. Então, se você pensar na sensibilidade ao glúten que todo mundo fala hoje em dia, essa sensibilidade ao glúten surgiu em meados dos anos 1980 e 1990. Antes dos anos 90, ninguém falava em sensibilidade ao glúten. Todo mundo comia pão e não havia problema com isso. Então, em meados dos anos 90, de repente as pessoas começaram a ir às clínicas dizendo: "Olha, eu não tolero glúten. Eu como pão, fico estufado, tenho cólicas, tenho diarreia, tenho dor de cabeça, tenho tudo isso." Naquela época, quando as pessoas falavam sobre sensibilidade ao glúten, muita gente descartava e dizia: "Ah, isso é besteira, isso não existe." Mas agora percebemos que é verdade. Mas por que o glúten é tão difícil ou tão ruim agora para algumas pessoas? Bem, acontece que no meio-oeste, no alto meio-oeste e em todos os lugares onde cultivamos trigo, muitos agricultores agora, antes de colher essas plantações, borrifam Roundup nelas. Eles chamam isso de pulverização de Roundup pré-colheita. Então, se sabemos que o Roundup é altamente estrogênico por causa do glifosato que ele contém, e as pessoas estão consumindo esse trigo contaminado, isso tende a causar muitos problemas que podem estar associados ao Roundup e não necessariamente ao alimento em si. O glúten, ele não mudou ao longo dos anos. O que mudou foi o que fizemos com ele, e é por isso que as pessoas estão reagindo a isso. Então, as crianças que têm autismo, elas também podem apresentar essas alergias alimentares, e essas alergias alimentares estão relacionadas a toxinas ambientais. Vamos pegar a alergia ao amendoim, por exemplo. Nos Estados Unidos, o amendoim é cultivado no sul, e no sul eles cultivam algodão, e o algodão exige 3 vezes mais pesticida do que qualquer outra cultura do país. Então eles fazem rotação entre algodão e amendoim. Um ano algodão, outro ano amendoim. Assim, à medida que o pesticida vai se acumulando no solo, a alergia ao amendoim também aumenta. Mas, na maioria das vezes, nós alergistas, quando falamos sobre alergia ao amendoim, sempre falamos sobre a proteína do amendoim, mas não colocamos um qualificador, proteína do amendoim. Por que a proteína do amendoim ficou tão ruim? Os Estados Unidos são o terceiro maior produtor de amendoim do mundo. Se você pegar China em primeiro lugar, Índia em segundo, os Estados Unidos em terceiro. Mas ainda assim, se você olhar para outros países, como Índia e China, eles consomem amendoim o tempo todo. E muitas das crianças não têm a quantidade de alergia ao amendoim que temos nos Estados Unidos. Então pode ser a forma como estamos produzindo o amendoim que está causando essas alergias. Assim, toxinas ambientais entram nos alimentos e podem estar direcionando o surgimento de alergias alimentares. E além disso, não só isso, está impactando o cérebro de crianças e adultos também, porque muitos adultos, quando comem esses alimentos, ficam com a mente confusa. Eles não conseguem pensar direito. Eles sentem cansaço. Eles têm isso. Então as toxinas estão nos matando a todos, de modo geral. Temos outra pergunta, professor, mas acho que o senhor já respondeu essa questão, mas vou ler novamente. Tudo bem? Se precisar acrescentar alguma informação importante, por favor, fique à vontade. O vídeo menciona que o Centro de Controle de Doenças e outros especialistas atribuem um aumento nas taxas de autismo a fatores como melhor vigilância e maior conscientização. Na sua avaliação, como esses fatores se comparam à influência da exposição a toxinas? Sim, acho que já respondemos essa pergunta quando eu fiz uma pesquisa sobre o que eu estava fazendo. Certamente, a vigilância e a capacidade diagnóstica que temos podem explicar parte disso, mas eu não diria que explica tudo. Como eu disse, temos a sobrecarga de toxinas, temos os processos biológicos, temos as infecções e temos a deficiência de nutrientes. Nós não falamos sobre as deficiências de nutrientes. Por exemplo, as crianças que podem ter deficiência de ferro podem ter deficiência de vitamina D. Elas têm todas essas deficiências que as pessoas não estão medindo. Por exemplo, quando as crianças vão ao pediatra,
O pediatra não necessariamente verifica os níveis de ferro ou tira um tempo para descobrir se elas têm deficiência de ferro, mas se elas realmente tiverem deficiência de ferro, isso também pode afetar a tireoide delas. Então a tireoide delas pode não estar funcionando. Se a tireoide não funciona, isso também contribui para o desenvolvimento cerebral. Nós sabemos que se uma mãe está grávida e ela tem baixa função da tireoide, isso pode levar ao cretinismo. E o cretinismo é um desenvolvimento cerebral ruim e um crescimento deficiente da criança. Então, tudo isso é bem conhecido na medicina, mas a gente realmente não faz a ligação e não tenta medir coisas que são fáceis de medir, como um exame de laboratório. Faça um exame de laboratório para descobrir se eles têm chumbo, mercúrio ou baixo teor de ferro ou iodo. Se eles têm tudo isso, precisamos repor para que a criança possa se desenvolver adequadamente. Eu acho que cabe aos profissionais investigar mais do que estamos fazendo atualmente. Na clínica, na maioria das vezes, quando as crianças chegam e têm alergia alimentar, quando eu faço o teste de alergia alimentar, eu incluo ferritina pelo menos. Mesmo que eu não faça um estudo completo de ferro, eu peço ferritina e verifico o nível de ferritina delas. E acredite se quiser, muitas dessas crianças têm ferritina baixa, o que significa estoques baixos de ferro. Se elas realmente tiverem isso, então eu recomendo para elas. Para algumas eu digo, converse com o seu pediatra e veja se podemos dar ferro ou vitamina C além disso, para que elas possam absorver melhor o ferro. Então eu acho que nós podemos encontrar mais casos porque temos as capacidades de diagnóstico, mas também as toxinas e todos os outros 4 fatores que mencionei podem estar contribuindo, em grande parte, para todo esse autismo e TDAH que vemos. Professor, creio que o senhor já tenha respondido alguns dos pontos incluídos nesta questão em perguntas anteriores, mas irei reler tudo. Caso queira acrescentar alguma informação relevante, fique à vontade. Existem subgrupos de indivíduos com transtorno do espectro autista, em que exposição a certos tóxicos durante períodos críticos do desenvolvimento, como pré-natal ou a primeira infância, poderia ser considerado um fator de risco ou um fator agravante, mesmo que não seja a causa principal do transtorno do espectro autista na maioria dos casos? Sim, acho que já respondemos um pouco dessa pergunta. Como eu mencionei na introdução que fiz, havia um grupo de pesquisadores, Dr. Phil Cockburn e o Dr. Myers, e outro coautor que escreveu Nosso Futuro Roubado. Então, é um livro. Não sei se vocês conhecem todo o histórico da medicina ambiental e da pesquisa ambiental sobre toxinas, mas eu estudei com uma pessoa chamada Richard Carson. E Richard Carson acreditava que as toxinas estavam causando câncer, estavam causando todos os tipos de problemas. E por causa das atividades dela, em 1972, o DDT foi abolido. Agora, desde então, as pessoas passaram a ter consciência de alguns dos efeitos das toxinas ambientais nas doenças crônicas. Mas muitos de nós, quando vamos para a faculdade de medicina ou procuramos profissionais de saúde ou escolas de saúde, nunca realmente aprendemos nada sobre o meio ambiente. Eu não me lembro de nenhuma vez, quando estava na faculdade de medicina, na residência ou na especialização, em que alguém tenha falado comigo sobre toxinas ambientais. Eu nunca ouvi nada sobre isso. Então, se a gente não aprende isso na escola e ninguém acessa o site do CDC para pesquisar e descobrir o que o CDC tem feito em relação ao 4º relatório do CDC, onde eles colocam todos esses químicos sobre os quais estou falando com você, como é que a gente toma consciência disso e passa a considerar isso quando atendemos pacientes? Tenho quase certeza de que é multifatorial, como eu disse, então a sobrecarga de toxinas. Com certeza todos nós temos toxinas no nosso corpo, e isso está contribuindo desde cedo ou até mesmo no útero. Por isso eu digo para as mães, antes de engravidar, certifique-se de comer alimentos orgânicos e beber água filtrada, certo? Porque a água está contaminada, os alimentos estão contaminados. Então, se você não consome esses alimentos orgânicos ou não bebe água filtrada e se expõe às toxinas ambientais, a criança vai nascer já com essas toxinas no organismo. Assim, ela será exposta durante os 9 meses de gestação e, quando nascer, vai continuar consumindo alimentos que contêm toxinas, o que pode aumentar a capacidade cerebral ou os defeitos cerebrais dela. Então, essas crianças vão desenvolver esses problemas de desenvolvimento, problemas de neurodesenvolvimento que vemos por aí, e, na verdade, não sabemos exatamente como isso acontece. Tenho outra pergunta. Quais são os mecanismos biológicos plausíveis pelos quais a exposição a certas toxinas poderia, em teoria, influenciar o neurodesenvolvimento de maneiras que contribuam para características do transtorno do espectro autista? Sim. Então, algumas dessas toxinas, como mercúrio ou chumbo e coisas do tipo,
bloqueiam a condução do sistema nervoso. Então, se houver um bloqueio na condução nervosa, isso certamente vai contribuir para problemas no desenvolvimento cerebral, autismo e TDAH. Então, a condutividade dos nervos é muito importante. Por exemplo, o colesterol. Muita gente acha que o colesterol é algo ruim, mas o colesterol é usado nas bainhas de mielina para ajudar. Então, se você tem muito colesterol, pode ser que você se saia melhor, mas se houver uma depressão de colesterol, isso provavelmente vai afetar negativamente o seu sistema nervoso. Infelizmente, esses produtos químicos, quando entram no nosso corpo, não afetam apenas o cérebro em si, mas afetam muitos dos nutrientes e muitas das coisas que nós usamos como alimento para nutrir o cérebro, o corpo. E quando essas depressões ocorrem ou esses nutrientes são afetados, então o cérebro não funciona como deveria. Por exemplo, a deficiência de magnésio é enorme. Agora, se temos deficiência de magnésio por causa da quelação desse magnésio do solo e o alimento que comemos não contém magnésio, mas o magnésio está envolvido em múltiplas reações enzimáticas. Então, essas crianças que estão com falta de magnésio não vão se sair tão bem. O cérebro delas não vai funcionar como deveria. Então, definitivamente, as deficiências de nutrientes, e todas elas podem ser devido às toxinas, e o mecanismo é multifatorial. Novamente, não podemos simplesmente dizer que há aqui 1, 2, 3 ou 4, mas há muitos mecanismos complexos de combinação por trás disso que estão impulsionando o autismo e o TDAH. Eu não estou separando o TDAH do autismo, porque muitas dessas crianças que têm autismo também apresentam problemas de comportamento, certo? E muitas pessoas não percebem que eles têm um problema de comportamento, eles podem resistir a você, eles fazem isso. Então dizem que a criança tem TDAH, e aí acabam colocando ela na medicação para acalmá-la. Mas o que talvez seja necessário é investigar e olhar para a nutrição. Para mim, quando as crianças vêm à clínica, seja com autismo ou TDAH, eu aconselho os pais a irem mais fundo, limpar a alimentação delas, garantir que comam o máximo possível de alimentos orgânicos, evitar certos tipos de alimentos como milho, laticínios, açúcar, porque para muitas dessas crianças o açúcar é um combustível. Se você dá açúcar para elas ou alimentos coloridos, como vermelho número 3, vermelho número 40, de repente o comportamento delas fica intolerável para muita gente. O comportamento fica realmente ruim. Então é importante saber quais alimentos são os gatilhos e depois tirar esses alimentos da dieta delas, e elas vão se sair muito melhor, por exemplo. Também é muito importante destacar que o nosso solo é muito pobre em magnésio. Porque não temos terremotos, não temos atividades vulcânicas. Certo. Então estamos no meio de uma placa. E isso é um cenário bom porque não temos muitos desastres, mas por outro lado, não temos, por exemplo, os minerais necessários como o magnésio. Então, para os pacientes brasileiros, é muito importante ouvir essa informação que foi passada pelo professor, porque precisamos suplementar o magnésio. Você pode suplementar esse magnésio, mas sempre com recomendação do seu médico. Magnésio, vitamina D. Então, por exemplo, em pessoas de pele escura, porque o Brasil tem muitas pessoas de pele escura e pessoas de pele escura não absorvem o sol. E também, quando a gente sai no verão, talvez o Brasil seja melhor do que os Estados Unidos. No Brasil as pessoas podem usar biquíni e tal, mas aqui ninguém anda de biquíni por aí ou vai à praia e coisas assim. Até fazem isso, mas não muito. Então todo mundo está de terno ou a única parte do corpo que fica exposta é a cabeça e as mãos, no verão, e muitos deles ficam dentro de casa mesmo assim. Então, no final do verão, eu faço muitos exames de vitamina D, e muita gente ainda tem deficiência de vitamina D, e eles não estão cuidando da deficiência de vitamina D. Então eu fico pensando, no Brasil, seria importante que todos os profissionais realmente verificassem o nível de vitamina D da sua população para ver como está. Porque quando você tem deficiência de vitamina D, isso causa vários problemas. Você pode ter problemas de pele. Você pode ter problemas cardíacos. Você pode ter problemas neurológicos, como transtorno afetivo sazonal. Então, tudo isso se acumula. Por isso que eu estava dizendo, as deficiências de nutrientes têm um papel fundamental nos problemas de neurodesenvolvimento que enfrentamos. Então, se uma mãe está grávida e tem deficiências nutricionais, adivinha? O bebê nasce sem nutrientes. Por isso, temos que garantir que os bebês recebam os nutrientes de que precisam. Existem alguns exames que podem ser feitos. Muitos dos novos laboratórios que temos, por exemplo, nos Estados Unidos, permitem que você faça uma avaliação nutricional. E você pode fazer isso em crianças e pode fazer em adultos também. Então, a avaliação nutricional vai mostrar todas as suas vitaminas do complexo B.
Ela vai informar todos os seus níveis de ômega 3 e coisas do tipo, ou níveis de ômega 6. Uma vez que temos todas essas informações, então você pode cuidar do problema e resolvê-lo, oferecendo apenas nutrientes simples que vão ajudar muito. Por exemplo, se as crianças vão para a escola e não estão tendo um bom desempenho, se sentem cansadas o tempo todo. Bem, pode ser que estejam com deficiência de ferro. Elas têm deficiências de minerais. Eles têm vitamina C que não produzimos. Elas não têm vitamina C no organismo. Então, ao fornecer nutrientes simples, podemos mudar completamente a trajetória das crianças em relação ao desempenho escolar. Mas a gente não leva isso em consideração quando as pessoas vêm nos procurar nas clínicas. Muito bom, professor. Muito obrigado. É outra questão importante porque temos que estar atentos aos maus profissionais. Então, considerando a preocupação levantada no vídeo sobre tratamentos não comprovados endossados por figuras públicas, quais são os riscos de terapias ou abordagens que visam desintoxicar crianças com autismo, especialmente aquelas que não têm uma base científica sólida? Os tratamentos, alguns deles a gente só foca no comportamento, certo? Então, tratamentos cognitivo-comportamentais, a gente usa essas coisas, mas não é suficiente porque se a gente conhece a etiologia, a gente sabe o que está causando, como no meu modelo Tobin que eu uso. Bem, se você usa o modelo Tobin, então você vai focar em várias coisas ao mesmo tempo. Você não vai focar só no comportamento em si. Você vai até a raiz do comportamento e tenta corrigir isso desde a origem, oferecendo a eles. Quer dizer, fazer a desintoxicação seria uma das principais. Mas quantas pessoas realmente desintoxicam os pacientes? Muita gente nem conhece produtos de desintoxicação que possam usar para ajudar as crianças ou os adultos. Então a desintoxicação vai ser muito importante. Equilíbrio hormonal. Na maioria das crianças existem hormônios sobre os quais não podemos fazer muita coisa. Mas antes da mãe engravidar, podemos ajustar os hormônios dela com antecedência, assim ela não transmite esses desequilíbrios hormonais para a criança, o que poderia causar problemas para o filho. As infecções, detectar infecções de forma diferente, como o citomegalovírus e EBV e todas essas outras coisas. Talvez se conseguirmos detectá-las cedo o suficiente, possamos fazer algo em relação a essas infecções e tratá-las. E quanto às deficiências nutricionais, acho que deveríamos focar bastante nessas deficiências e corrigi-las. Então, reunir todo esse grupo de coisas, todo esse conjunto de tratamentos, é isso que vai fazer a diferença. Primeiro no diagnóstico e também no tratamento. Se não focarmos no modelo de Tobin, fica difícil isolar uma coisa e dizer, ok, é isso que está causando. Vamos tratar só isso e fazer as terapias comportamentais que são indicadas. É isso que as pessoas fazem. Elas fazem muitas terapias comportamentais, mas não estão olhando para a causa subjacente. Aqui vai outra pergunta. Na sua prática clínica, com que frequência o senhor encontra pais preocupados com a exposição a toxinas como possível causa do autismo em seus filhos? Como o senhor aborda essas preocupações? E que informações compartilha com eles com base no conhecimento científico atual? Eu estou nos Estados Unidos. Na verdade, fico muito surpreso que nos dias de hoje, muitas pessoas não fazem ideia do que está acontecendo. Muitos pais nem sabem o que está causando problema para começo de conversa. E não estão fazendo sua própria pesquisa para descobrir se são as toxinas ou o que está causando isso. Então, eles não saberiam disso. E para mim, a educação é a parte mais importante de tudo isso. Porque se educarmos os pais e pudermos dizer exatamente o que pode estar acontecendo, então eles podem cuidar melhor da situação. Mas se não os educarmos e presumirmos que eles sabem o que está causando, então eles não vão tomar as devidas precauções. Então, quando as pessoas vêm à minha clínica, especialmente se têm autismo, TDAH, eu sempre explico para elas a minha teoria sobre isso. Eu falo para elas sobre as toxinas ambientais, converso sobre os alimentos e a água. Mostro para elas quais grupos de alimentos, por quê. Aliás, se você analisar o quarto relatório do CDC, muitos dos químicos presentes nele matam a tireoide, são disruptores da tireoide, disruptores endócrinos. Mas a maioria dos químicos no quarto relatório do CDC imita o estrogênio. Então, se a carga de estrogênio é alta, isso vai ter um grande impacto em muitos órgãos do corpo. Por exemplo, alergia. Os estrogênios têm um receptor nos mastócitos e nas células basais. Nós chamamos isso de receptor de estrogênio alfa. O receptor de estrogênio beta é a parte boa disso, mas o receptor alfa, quando os estrogênios se ligam ao receptor alfa, pode causar muitos problemas relacionados à alergia.
mas nós alergistas sabemos disso. Por exemplo, sabemos que se uma mulher está no dia 11, 12 ou 13 do ciclo menstrual, ou se ela está provavelmente 3 ou 4 dias antes da menstruação, se fizermos um teste cutâneo nela, vai reagir bastante. Então, sabemos que a variabilidade do teste cutâneo pode ser afetada pelos níveis de estrogênio. No entanto, quando uma mulher chega à nossa clínica, nunca perguntamos quando foi seu último ciclo menstrual, se ela for jovem. Nunca fazemos nenhuma dessas perguntas e realizamos o teste cutâneo. Se o resultado for muito alto, dizemos: bem, você tem alergia, tem muita alergia. Mas talvez, se abordássemos a questão do estrogênio, poderíamos ajudar mais essas pacientes. Mas não incorporamos isso à nossa avaliação. Então, para mim, quando o paciente chega, eu detalho absolutamente tudo que pode estar contribuindo para o problema dele. Se eles têm autismo, eu faço questão de que evitem todos os alimentos estrogênicos e também todos os produtos químicos estrogênicos, além de, na medida do possível, evitarem todos os outros produtos químicos presentes na alimentação. Então, eu aconselho que comam alimentos orgânicos, bebam água filtrada, façam mais análises, procurem saber sobre as toxinas, porque na nossa prática geral não há nenhuma medição de toxinas. Mas existem outras pessoas, como médicos de medicina funcional, que podem ser capazes de medir as toxinas nessas crianças. E assim eles podem ir e testar as toxinas, e isso vai ajudá-los. Eduque os pais sobre as toxinas ambientais. Vá passo a passo. Mostre a eles como isso acontece, quais alimentos contém, o que significa BGM. Quero dizer, eu faço o máximo possível e explico tudo que posso para que eles fiquem cientes disso. Eu não posso presumir que eles saibam, e muitos deles realmente não sabem. Você vai se surpreender ao descobrir quantas pessoas não sabem absolutamente nada sobre as toxinas ambientais. Sim, isso também é muito importante, porque o que estamos verificando entre nossos pacientes é o aumento de eczema de contato sistêmico, Certo. causado pela água mineral. Porque a água mineral, eu não sei se é a mesma coisa, se é do mesmo jeito que eles armazenam a água mineral, mas aqui eles armazenam em tonéis de níquel. Então é uma contaminação de níquel na água mineral. Quando você falou sobre água filtrada, até com a água a gente precisa ter precaução. Filtrar água. Bom, filtrar a água. Eu realmente não defendo o uso de água engarrafada. Eu defendo que as pessoas coloquem um bom filtro na pia e filtrem a água. Porque se você compra água engarrafada, muitas dessas águas são até ácidas, e a gente sabe que a acidez não é necessariamente boa para o nosso sangue. Por isso que agora, no mercado aqui nos Estados Unidos, eles oferecem água alcalina. Sabe, de repente, por que estão me dando água alcalina? Bom, porque a água engarrafada, as mais comuns, muitas delas são ácidas. Então, se você quer fazer o certo, tem que equilibrar essa acidez com algo alcalino. Então, de forma diferente, colocar um sistema de osmose reversa na sua pia e filtrar a água para beber e cozinhar. Sim, a falácia, mais uma. As pessoas cometem o erro de achar que se você ferver a água, então as toxinas morrem, desaparecem. Não é verdade. Não, não. Se você ferver a água ou cozinhar com ela, essa água ainda está tóxica, ainda está indo para sua comida. E isso vai impactar você e seus filhos de forma negativa. E se você concentra as toxinas, você concentra os minerais tóxicos. Outra coisa é que a água engarrafada também contém bisfenol A do plástico. Pode criar estrogênio e inflamação estrogênica. O BPA, o motivo pelo qual as pessoas começaram a falar sobre isso é que nos Estados Unidos houve muitos estudos mostrando que meninas jovens, algumas delas estão menstruando cedo, estão menstruando com 7, 8, 9 anos de idade. E aí alguém pensou sobre isso e disse: por que as meninas estão ficando precoces? Elas estão tendo puberdade precoce. E aí alguém olhou em volta e disse: bom, tem muito plástico por aí, BPA. E provavelmente o BPA é o causador disso. Mas, de novo, o BPA é só uma coisinha, porque existem coisas muito maiores por aí que a gente nem toca, como, por exemplo, se você pegar os ftalatos, todos os produtos químicos industriais como as dioxinas, os PCBs, os retardantes de chama, todas essas coisas são estrogênicas. E o glifosato no Roundup é altamente estrogênico. Então, se você tem todos esses outros estrogênios impulsionando parte dessa puberdade precoce e a gente foca só no BPA, não vamos conseguir resultados. Por isso, precisamos enfrentar todos esses químicos e garantir que vamos tratar o problema de forma séria pela raiz. Essa é a nossa última pergunta do Brasil sem alergia, ok?
Mas temos outras perguntas que foram feitas pelo professor Tales e pelos professores da Unisa, Universidade de Santo Amaro, em São Paulo, em Minas Gerais. Quais são as áreas de pesquisa futuras que você considera mais importantes para uma melhor compreensão da interação entre fatores ambientais, incluindo possíveis toxinas e o desenvolvimento do transtorno do espectro autista? Então, recentemente eu escrevi um livro, eu chamei de Autismo e TDAH sem máscaras. Estamos tentando tirar as máscaras deles e ver o que está por trás disso. Eu realmente acho que cada vez mais pessoas deveriam se envolver em aprender mais, especialmente profissionais que fazem pesquisa. Precisamos fazer muitos estudos epidemiológicos e tentar realizar alguns estudos de ligação para ver se existe alguma correlação entre as toxinas ambientais, exposições e o autismo. Se tivermos um estudo de causa e efeito direto que possa mostrar claramente quais toxinas estão envolvidas e qual foi a exposição precoce da criança que desenvolveu autismo ou dos pais, suas exposições iniciais, isso pode nos dar uma pista ou uma compreensão melhor do que pode estar causando esse autismo, TDAH e tudo isso. Precisamos fazer os estudos epidemiológicos, porque eu não acho que existam estudos epidemiológicos suficientes ligando o autismo com a toxina ambiental. Já houve alguns, mas isso ainda é mais importante. Especialmente em países como o Brasil ou países na África subsaariana ou até mesmo na Ásia, eles deveriam fazer mais estudos para investigar. Por quê? No mundo todo, se você sabe disso, globalmente, o autismo afeta uma em cada 54 crianças e 5% das crianças no mundo têm TDAH. Então, é muita gente. E se você pensar que temos bilhões e bilhões de pessoas, então isso representa uma quantidade enorme de problemas de neurodesenvolvimento que precisamos enfrentar. Seria importante que os pesquisadores se envolvessem mais para descobrir sobre as toxinas na região, porque no Brasil, eu sei, por exemplo, que vocês cultivam muito milho. E se vocês cultivam muito milho, talvez seja interessante olhar para o glifosato ou para o que as pessoas estão comendo e o impacto disso nas crianças. Mas, uma vez que sabemos disso, então podemos ver todas essas correlações e causalidades, porque muitas vezes o problema que temos na epidemiologia, que as pessoas não gostam, é que queremos estudos duplos cegos, com placebo e coisas assim. A gente sempre diz que correlação não significa causalidade. Todos nós sabemos disso, mas muitas vezes, quando você observa ao redor e vê o que está acontecendo, dá para perceber que essas coisas se correlacionam muito bem com o que as pessoas deveriam fazer. E se elas estão correlacionadas, como é que a gente separa esse efeito e garante que entendemos o que está causando o quê? Acho que é aí que está o problema. E deveríamos focar mais em desenvolver estudos que realmente determinem qual é a causa raiz do problema. Então, doutor Benoit, doutor Marcelo Bossoá, gostaria de reiterar a alegria que eu, representando aqui a FASF e a Unisa, com a cadeira, o Departamento de Saúde Pública e Epidemiologia, de estar compartilhando essa discussão com vocês aqui. E doutor Benoit, na sua fala, achei muito interessante, quando ele disse sobre a emancipação das pessoas no cuidado de si, em observarem as toxinas, os alimentos, podem estar associados a diversas causalidades em doenças, como ele citou, não somente o espectro autista, mas como também aquela fragilidade que nos traz agora esse objeto complexo de reconhecer que a medicina, e a própria ciência não dá conta de tudo, que tem muito a ser desvendado, tem muito a ser descoberto ainda. Isso é importante dar esses passos, porque a humanidade e o conhecimento, ele não vai avançar sozinho, nem somente como uma instituição, não somente como um país, não somente como um cientista, mas reiterar não somente também a importância das instituições estarem engajados, cobertas no esclarecimento das causalidades, mas como também do próprio doente ou da própria família, das próprias pessoas, observarem esses alergênios, observarem esses fatores causais. Então, eu trouxe algumas perguntas aqui, aliadas aos estudos já longínquos do Benoit, com relação aos possíveis infectantes e toxinas inicialmente identificadas no rio Mississippi e as patologias, como depressão, obesidade e o espectro autista. Então, assim, partindo do pressuposto dos efeitos biológicos, o que é pensado, porque a gente, como a FASF aqui, tem o intento, tem a intenção de estar contribuindo de alguma forma nas pesquisas, na identificação desses fatores
alergênios e desses fatores causais, olhando nessa perspectiva biológica, se existem alguns efeitos tóxicos subletais, ou seja, né, que não sejam de morte desses peixes, por exemplo, que são os seres vivos mais populares dentro do rio, né? Se existem efeitos tóxicos subletais em organismos aquáticos, por exemplo, as alterações comportamentais de peixes associadas a níveis de pesticidas ou outros tipos de infectantes. Essa é uma pergunta interessante sobre doses subletais de pesticidas no ambiente aquático e como isso pode afetar peixes e outros seres, como os sapos, anfíbios e tudo mais. Bem, essa é uma pergunta muito boa. Houveram muitos estudos, e uma das principais pessoas que pesquisou bastante nessa área foi o professor Tirone Reis, de Berkeley. Ele realizou alguns estudos aquáticos e analisou sapos expostos à atrazina. A atrazina é um herbicida usado nos Estados Unidos, e ele descobriu que quando o sapo é exposto à atrazina, o sapo macho pode botar ovos. Isso significa que os sapos machos podem se tornar sapos fêmeas, de certa forma, porque se o macho pode botar ovos, isso quer dizer que eles estão se tornando sapos fêmeas. E um dos principais motivos é que a atrazina é um estimulador de aromatase, então ela tende a converter a testosterona. Então, se tivermos uma exposição excessiva de organismos aquáticos, como peixes ou anfíbios, a toxinas ambientais que são estrogênicas, e eu já disse que a maioria dos produtos químicos relatados pelo CDC são estrogênicos. Mesmo essas exposições subletais podem causar grandes desastres no meio ambiente. Como resultado, realmente vemos mudanças no rosto, mudanças em anfíbios como os sapos, e tudo isso pode nos mostrar que se eles são nossos primos no ambiente e estão sendo expostos e mudando, o que pode acontecer com os humanos? Bem, acontece que até mesmo em humanos, exposições subletais antes do nascimento e na primeira infância, como em bebês, se forem expostos, podem desenvolver problemas neurológicos e talvez isso nem pare por aí. Recentemente, escrevi um livro detalhado sobre o ataque à questão de gênero e à fertilidade. Estou pensando que talvez a disforia de gênero, que vemos espalhada no mundo todo hoje em dia, possa estar ligada a toxinas ambientais perigosas sobre as quais ninguém está realmente falando. A gente fala sobre isso e aquilo, mas por que temos disforia de gênero? Por que a taxa de fertilidade em muitos países diminuiu? Na verdade, muitos países não conseguem repor sua população, incluindo os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a taxa de fertilidade é de 1,7. Para conseguir repor a sua população, é preciso ter uma taxa de fertilidade de 2,1 e com 1,7. Muitos países europeus, se você pegar a Itália, a França, a Alemanha, todos esses países, eles podem não conseguir repor sua população porque a taxa de fertilidade caiu drasticamente. E essa queda na taxa de fertilidade pode estar relacionada às toxinas no meio ambiente. E eu realmente acho que é isso que está acontecendo. Então, quanto mais cedo todos nós abrirmos os olhos e aprendermos mais sobre as toxinas ambientais e seu efeito não só na vida selvagem, mas também nos seres humanos, melhor estaremos. Por isso, deveríamos ter mais estudos para descobrir por que estamos caminhando para a extinção, porque se não conseguirmos repor a população, por exemplo, em lugares como a Coreia do Sul, a taxa de fertilidade é de 0,8. Agora, como eles vão conseguir repor a população? Eles não conseguem. Ou seja, toda a raça humana está entrando em extinção, muito lentamente. Nós não estamos percebendo isso e é realmente alarmante, e não enxergamos rapidamente o que está acontecendo para então podermos cuidar disso. Eu realmente acho que deveríamos fazer mais estudos nessa área. Doutor Tano, de que modo estudos de exposição ambiental podem incorporar variáveis socioeconômicas e de saúde pré-existente em comunidades ribeirinhas para melhor quantificar riscos reais de longo prazo à saúde humana? Bem, essa é uma pergunta muito interessante, e eu já pensei sobre isso. Eu acho que seria interessante se pudéssemos fazer estudos com populações que vivem próximas a rios, oceanos e coisas assim, e ver o que está acontecendo com elas. Por exemplo, nos Estados Unidos, descobrimos que a obesidade, na maioria das vezes, começa no Mississippi.
Então, o Mississippi, e depois isso vai subindo. Mississippi, Alabama, Louisiana, Kentucky, West Virginia, Ohio, e depois isso vai subindo como uma árvore. Por que o Mississippi? Se você parar para pensar, muita gente lá no sul come muita comida gordurosa, mas isso não é totalmente correto. O motivo pelo qual o Mississippi tem mais obesidade do que muitos outros estados dos Estados Unidos é porque o rio Mississippi começa em Minnesota, atravessa todo o país e desce até o Mississippi. E não só isso, todos os grandes rios como o Missouri, o Ohio, o rio Arkansas, todos desaguam no rio Mississippi. Então, tudo que fazemos rio acima em termos de resíduos agrícolas que vão para o rio, ou os diferentes rios que desembocam no Mississippi, acaba indo para lá e o rio está sempre inundando. Como resultado, as pessoas no Mississippi têm mais obesidade do que qualquer outro lugar nos Estados Unidos. E então isso vai subindo como uma árvore, todo ano, quando você observa o padrão da obesidade. Então a questão é: e se nós? Será que podemos estudar os fatores sociais, econômicos e todas as outras condições antes de fazermos o estudo epidemiológico? Eu realmente acho que é uma boa pergunta. Talvez devêssemos fazer um estudo longitudinal. O estudo longitudinal vai observar o antes e o depois. Então, nós olhamos para as pessoas que vivem ao redor dos rios e analisamos a condição delas antes do estudo e depois. De tantos anos podemos determinar quantos anos, 10 anos, 5 anos voltamos e verificamos essas pessoas novamente para ver o que aconteceu com elas e com seus descendentes. Se fizermos isso, então poderemos ver exatamente o impacto das toxinas. Quer dizer, a gente pode estudar o rio também. Podemos fazer algumas coletas e descobrir o que é naquele rio e, com base nisso, ao longo do tempo, podemos ver exatamente o que está acontecendo com os descendentes, o que aconteceu com a população ao redor do rio e como podemos verificar se algumas dessas toxinas podem ser as culpadas. Então, esse pode ser um bom estudo de associação que pode ser feito. Essa é a nossa sorte, né? De nós termos um professor em economia e medicina. Eu acredito que poucos canais teriam esse mesmo conteúdo nessa qualidade, envolvendo duas áreas tão importantes. Então, quer dizer, todos os estudos que eu faço, eu costumo fazer alguns estudos epidemiológicos, costumo correlacionar coisas, costumo fazer modelagens. Por exemplo, no livro sobre autismo e TDAH que acabei de escrever, eu realmente fiz algumas modelagens e consigo ver que o autismo e o TDAH podem estar relacionados a 4 variáveis. Eu coloquei as 4 variáveis juntas, e se alguém tiver dados sobre essas variáveis, pode rodar uma regressão e ver exatamente quais são os fatores que contribuem para cada uma delas. Se temos uma sobrecarga de toxinas, desequilíbrios hormonais, infecções e deficiências de nutrientes, e colocamos um termo epsilon no final, podemos tentar fazer uma análise de regressão considerando o autismo como uma função dessas 4 variáveis. Aí podemos ver os coeficientes e interpretá-los, se tivermos os dados, mas precisamos coletar esses dados, precisamos criar esses dados. Isso significa que podemos fazer alguns estudos longitudinais, podemos analisar os níveis hormonais, podemos analisar os níveis de toxinas, podemos ver o tipo de infecção que essas pessoas têm, podemos analisar os níveis de nutrientes delas e, a partir disso, podemos acompanhá-las ao longo do tempo para ver o que aconteceu com elas e com seus descendentes. Quais seriam os estudos de caso, observações internacionais sobre a gestão integrada das bacias hidrográficas podem servir como referência para intervenções na redução de fontes difusas de poluição no Mississippi? E como esses estudos de caso, como essas observações, podem ser úteis para o resto do mundo dentro da sua realidade de outros mananciais? Essa é uma boa pergunta. Quer dizer, eu acho que o caso do rio Mississippi é realmente um bom exemplo, e eu já falei um pouco sobre isso quando respondi à pergunta anterior. Certamente, muitas pessoas podem usar o exemplo do rio Mississippi e da obesidade ao redor do rio Mississippi. E também, lembre-se, a obesidade traz comorbidades. Diabetes, pressão alta, colesterol ou doenças cardíacas, todas essas coisas estão relacionadas. Então, se fizéssemos alguns estudos de uma forma diferente, o que acontece com crianças grandes? Por exemplo, autismo, TDAH. Qual é o nível de autismo e TDAH em determinada área? Talvez isso nos desse muitas pistas sobre o que está acontecendo no mundo todo. Então, as pessoas que vivem às margens dos rios talvez estejam em situação pior do que todo mundo, mas ninguém generalizou isso. Nem mesmo o pessoal dos Estados Unidos fez. Eles fazem muitas coletas de amostras.
A EPA faz muitas coletas de amostras nos rios das baías, mas eles não têm uma conclusão clara de que as toxinas estão realmente contribuindo para as doenças crônicas que vemos por aí. E você pode entender que isso é político. Eles não podem fazer essas determinações tão facilmente, porque se você começar a dizer que os rios estão matando pessoas por causa das toxinas que contêm, então você tem uma grande obrigação de limpá-los. Agora, quem vai limpar isso? O governo não está fazendo nada a respeito, e os fazendeiros que estão causando isso rio acima não vão vir limpar. Então existe um grande problema para as pessoas que vivem rio abaixo, no rio que está poluindo a região. Por exemplo, nos Estados Unidos, eu sempre digo que suponha que você mora em Minnesota, Dakota ou Iowa, onde eles cultivam todas essas plantações, e você está concorrendo ao Congresso. Você quer ser um congressista e vai até seus eleitores e diz: olha, vocês estão usando muito Roundup, estão usando muito glifosato, mas sabemos que estudos mostraram que o glifosato pode causar câncer, pode causar vários tipos de problemas de saúde. Talvez não seja uma boa ideia continuar usando Roundup. Procurem outra alternativa. No momento em que você abre a boca e diz para esses fazendeiros que eles precisam usar um método alternativo de agricultura, você perde a eleição na hora. Você não vai a lugar nenhum. Ninguém vai te eleger porque as pessoas se preocupam mais com o próprio bolso do que com a sua saúde ou a saúde das pessoas ao redor. Não vou dizer que eles não têm consciência, mas esse é o sustento deles. É a única coisa que eles sabem que vai trazer dinheiro para eles. Então, se você abrir a boca e disser para eles, não façam isso, nada vai acontecer. É por isso que temos leis. Desde 1947, o governo dos Estados Unidos aprovou muitas leis relacionadas à poluição, mas muitas dessas leis não são respeitadas por quem deveria respeitá-las. Por quê? Porque há muito conflito de interesses. Há muitos problemas, lobby e todas essas coisas que impedem o funcionamento claro do sistema. O sistema não funciona bem. Então, seria bom que houvesse uma coalizão internacional. Como diz a sua pergunta, professor Tales, seria bom que houvesse uma coalizão internacional sobre poluição, porque a poluição não se limita a uma área específica. A poluição é mundial. Se você for para a África subsaariana hoje, temos os mesmos poluentes presentes no meio ambiente. Roundup, glifosato, eles usam isso como herbicida, seja lá o que for. Depois isso vai para o rio e então as pessoas bebem essa água. Elas nem sequer têm conhecimento disso. Está matando essas pessoas e ninguém sabe o que está causando o problema. Então, talvez ter uma coalizão internacional que estude essa questão e proteja a população vulnerável seria um caminho melhor a seguir, na minha opinião. Então, doutor Benoit, pela sua exposição, percebemos aí que um dos grandes problemas que temos com os contaminantes são os mananciais, quando são atingidos por fortes chuvas ou condições climáticas não favoráveis, e assim levam mais carga contaminante para os mananciais e para as populações ribeirinhas e populações que dependem da água, e assim chegando até o ciclo da cadeia com os consumidores de produtos agrícolas que também são contaminados. Então, quais são os modelos estatísticos avançados mais promissores para predizer os picos contaminantes em função dos padrões de uso agrícola e previsão dos eventos climáticos extremos? O que pode ser feito, né, no que se diz respeito ao modelo estatístico para, digamos assim, prevenir isso, para antecipar isso? Sim, essa pergunta é muito interessante. Na melhor das hipóteses, é a modelagem central e o aprendizado de máquina que podem nos ajudar a prever melhor o efeito dessas toxinas, agregadas ou isoladas, em diferentes populações e coisas do tipo. Então, essa é realmente uma ótima pergunta. Eu realmente acho que estamos em uma posição muito boa hoje em dia em termos de desenvolvimento tecnológico, com a inteligência artificial entrando em cena. A inteligência artificial está nos ajudando a determinar, a resolver muitos problemas que antes não conseguíamos solucionar. Até mesmo a aplicação da inteligência artificial na medicina vai ser uma grande revolução, e eu realmente acredito nisso. Acredito que a inteligência artificial vai nos ajudar a resolver muitos dos problemas que, você sabe, estatisticamente, se pegarmos a modelagem comum versus a modelagem bayesiana, a modelagem comum não tem antecedentes e posteriores, o que significa que podemos executar o modelo e então podemos executar uma regressão nele. E então, com base no que temos, podemos fazer previsões.
Então essa é uma maneira. Mas a vantagem bayesiana. E eu recentemente escrevi um livro sobre filosofia. Por exemplo, as velhas filosofias. Como podemos usar as filosofias do passado e iterar as novas filosofias que podemos ter para mudar o mundo? Porque as filosofias antigas não são suficientes. Temos que colocar uma estatística bayesiana nas velhas filosofias e atualizá-las à medida que avançamos. Então, o ponto-chave aqui é que a estatística bayesiana vai nos permitir fazer uma previsão melhor, porque podemos levar em conta todo o conhecimento que temos do passado e depois atualizar esse conhecimento conforme avançamos e incorporá-lo na nossa modelagem. Então, esse seria o melhor caminho. E eu acho que com a inteligência artificial podemos fazer isso. Podemos fazer uma previsão bayesiana melhor usando o conhecimento prévio e depois incorporar para obter o conhecimento futuro. Acredito definitivamente que essa seria a melhor maneira de prosseguir. Então, estatisticamente, falando nisso, podemos alcançar muito mais agora com a inteligência artificial e a estatística bayesiana, que faz um trabalho melhor em previsão. Que lacunas metodológicas ainda existem na caracterização dos efeitos sinérgicos entre nitratos, pesticidas, na formação de zonas mortas na foz do Mississippi, né, na nascente, e como isso pode relacionar-se a surtos de doenças em populações costeiras? Essa é outra pergunta interessante. O que ele está perguntando é sobre o efeito sinérgico dos pesticidas, herbicidas e fertilizantes e como isso afeta a população. Bem, acontece que na maioria das vezes, quando fazemos um estudo, analisamos um pesticida de cada vez. Analisamos, por exemplo, o glifosato. Falamos sobre o glifosato. Se você considerar estudos que falam sobre glifosato, D, mas não considere 2, 4, D e glifosato juntos ou W, não consideremos glifosato, 2, 4, D e atrazina juntos. Estes são herbicidas. Talvez se fizéssemos isso, tivéssemos um método que pudesse agregar todos os 3 herbicidas, veríamos o efeito de longo prazo deles juntos em indivíduos. Então, essa é uma lacuna em termos do que costumamos estudar, e é um grande problema. Não sei como, por que não fazemos isso, mas acho que o efeito sinérgico de todos os pesticidas juntos em uma área não é apenas anual, mas o acúmulo. A bioacumulação de todos os pesticidas que usei na fazenda será capaz de nos dizer o que está acontecendo em termos de efeito. Agora eu tenho uma ideia. A ideia é: eu não sei. Por exemplo, muitas das fazendas, se você pegar o Brasil, elas têm árvores grandes, e essas árvores grandes guardam registros em seus troncos ou na própria árvore. Então, talvez, se usarmos um pesticida na fazenda várias vezes, muitos desses pesticidas, e depois fizermos uma amostragem da árvore que está na fazenda, porque a árvore guarda registros, talvez possamos aprender mais sobre o que está acontecendo com a árvore. E com base nisso, podemos aprender mais sobre o que está acontecendo com os seres humanos quando todos nós somos expostos a tantos desses produtos químicos. Definitivamente, essa é uma grande lacuna que existe porque nós não temos estudos sobre o efeito sinérgico que reúnam todos esses produtos químicos para nos dizer exatamente qual é o efeito deles.